Língua verde, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, orações coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas e subordinadas. Nosso objetivo é conhecer e distinguir entre as orações coordenadas e subordinadas e aprender a importância destas orações na hora de entender direitinho outros conceitos gramaticais um pouco mais complicados, vamos falar, né? Vamos começar então. Antes de ver o que é uma oração coordenada e uma oração subordinada, vamos com o termo período composto. O que é um período composto? Muito simples. Um período composto se trata de um período no qual há duas orações. Atenção então, ele chegou e apresentou as provas que devia. Observem que ele chegou é uma oração completa, se entende, né? Ele chegou, aí temos uma oração. Apresentou as provas que devia é outra oração. Então, neste caso, temos um período composto, porque é um período no qual há duas orações. Oração número 1, ele chegou. Oração número 2, ele apresentou as provas que devia. Muito bem, agora sim vamos lá para a definição de orações coordenadas. Vamos ver que é muito simples. Orações coordenadas são quando as duas orações, as orações do período composto, não mantêm entre si nenhuma relação de dependência para que se tornem decifráveis ou completas. O que quer dizer que a uma não precisa da outra para poder entender o significado de uma oração ou da outra. Lembrem que são períodos compostos. Duas orações. Primeira oração se entende sem necessidade da outra. Ou a segunda oração dá para se entender sem necessidade da primeira. Essas são chamadas, então, orações coordenadas. Vejamos o exemplo. Ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Olha só. Primeira oração, ela chegou. Segunda oração, apresentou as novas ações a serem executadas. Então, a oração número 1, ela chegou, não precisa da oração número 2, apresentou as novas ações a serem executadas, para poder ser entendida, para que vire decifrável ou completa. Todos entendemos a primeira oração, ela chegou. Não precisamos da segunda oração para entendê-la. Assim mesmo, a oração número 2 apresentou as novas ações a serem executadas, não precisa da oração número 1 para poder ser entendida. Não precisa da oração ela chegou para poder ser entendida. Ambas as duas orações, então, podem-se entender sem necessidade uma da outra. Aí está, então, o exemplo das orações coordenadas. Eu comprei uma casa nova e fiz muitas melhores nela. Eu comprei uma casa nova e hice muitas mejoras nela. Atenção, então, identifiquemos. Primeira oração, eu comprei uma casa nova. Segunda oração, fiz muitas melhores nela. Tá bem? Então, você pode compreender a oração número 1 sem necessidade da segunda? Pode sim, claro. Então, a oração número 1 se compreende. Eu comprei uma casa nova. Todo mundo entende, compreende isso, tá? E agora a pergunta é, a oração número 2 pode ser compreendida, entendida ou decifrável sem necessidade da oração número 1? Fiz muitas melhoras nela. Pois é, né? É claro que entendemos a oração número 2 sem necessidade da oração número 1. Bem simples mesmo, né? Aquilo de as orações coordenadas. Vamos lá então para as orações subordinadas.
que elas são? Vejamos. As orações subordinadas são aquelas quando a primeira oração apresenta uma relação de dependência para com a segunda. Atenção. Estamos falando na primeira oração que tem ou apresenta uma relação de dependência para com a segunda oração. Notem o exemplo. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Vamos distingui-las então. Oração número 1, assim que ela chegou. Oração número 2, apresentou as novas ações a serem executadas. Pergunta então, dá para entender a 1 sem a 2? Você pode entender assim que ela chegou? Dá para se compreender bem? Não, não dá. Contudo, então, a primeira oração é subordinada, ou seja, depende da segunda oração para poder ser entendida. Essa aí é a definição das orações subordinadas. Vamos lá para outro exemplo. Quando chegar lá, não esqueça de avisar. Quando chegue allá, não se lhe olvide avisar. Vamos identificar as duas orações. Oração número 1, quando chegar lá. Oração número 2, não esqueça de avisar. Vamos lá então para a definição de oração subordinada. Oração número 1 pode ser entendida sem a oração número 2? Será que sim ou será que não? Quando chegar lá. Vocês que dizem, não pode ser entendida, fica incompleta, né? Quando chegar lá, que acontecerá? O que coisa tenho que fazer ou tem que fazer alguém? Fica incompleta. Precisa da oração número 2 para ser entendida. Depende da oração número 2. Portanto, a oração número 1, quando chegar lá, é uma oração subordinada. Realmente mais simples não poderia ser, né? Nosso objetivo neste vídeo era conhecer quais são as orações coordenadas e as orações subordinadas. Entender esta diferença é muito importante. Por quê? Até porque quando mais para frente vamos estar estudando algumas questões gramaticais um pouco mais difíceis ou um pouco mais complexas, né? Vamos falar deste tipo de orações. Se você já sabe qual é uma e qual é outra, então vai ficar muito, muito mais fácil entendermos aqueles outros conceitos mais complexos da gramática. Nosso objetivo era, então, saber essa diferença. Se você já sabe quais são as orações coordenadas e quais são as orações subordinadas, atingiu o objetivo, gente. Parabéns para todos vocês e não perca o próximo vídeo. Língua Vit, uma porta aberta ao mundo.